Miqueias 6:8. Abra sua Bíblia aí, Miqueias 6:8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Repetindo, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Sabe, provavelmente você já ouviu alguém dizer isso, ou você já falou isso. Por exemplo, você está conversando com alguém, alguém olha para você e fala assim: olha, se Deus existisse, ou se Deus existe mesmo, o porquê que existe doença? Já ouviu isso? Alguém já falou isso para você, você talvez já tenha pensado sobre isso. Muitas pessoas falaram isso nesses últimos anos devido à pandemia. Se Deus existe mesmo, por que Ele deixou a pandemia acontecer? Por que Ele deixou esse vírus acontecer? Por que, se Deus existe, o porquê que existe tragédias por aí, terremotos? Por que existem fome? Por que as pessoas morrem assim de coisas muito terríveis? Por que se Deus existe, por que tantas coisas ruins acontecem? Talvez você já ouviu alguém dizer sobre isso, e aí eu quero falar um negócio para você. Todas essas coisas não são aquilo que Deus queria que fosse. Quando Deus criou o mundo, Gênesis diz que ele diz uma frase assim: e viu que era bom. Então Deus criou os animais, Deus separou as águas, Deus criou os dias, criou o sol, criou a lua e viu que era bom. Deus criou o homem e viu que era bom. Deus criou os animais e viu que era bom. Deus criou as plantas, as coisas e viu que era bom. Ou seja, o Criador do universo criou todas as coisas e viu que era bom. Então, se Deus viu que era bom, por que existem essas coisas ruins? Por que existem coisas ruins? Porque doença não é uma coisa boa. Pragas e pestes não são coisas boas. Então, qualquer pessoa que começa a pensar nisso, vai falar assim: cara, se Deus existe, por que essas coisas acontecem? E em Gênesis diz que Deus criou as coisas e viu que era bom. Então, nós temos uma resposta bíblica para isso. Essas coisas acontecem mediante a depravação total. Essas coisas acontecem porque o pecado entrou no mundo ali no Gênesis, e a partir daí existe um plano de Deus para restaurar a terra, ou restaurar as coisas como elas devem ser, ou como elas deveriam ser. A partir daí existe uma estratégia, um plano de Deus para que as coisas funcionem como Deus criou, porque viu Deus que era bom. E hoje as coisas não são tão boas, hoje tudo não é tão bom. Mas se Deus viu que era bom, e existe uma estratégia para que Deus restaure todas as coisas, essa é uma grande resposta e uma resposta satisfatória para você entender que as coisas ruins acontecem, mas Deus não criou essas coisas. Mas essas coisas acontecem, porém vai ter um dia que essas coisas não vão mais acontecer. Vai ter um dia quando Jesus voltar, ou se você estiver na eternidade com Deus, antes de Jesus voltar, se você morrer, já for para o céu, você vai desfrutar de ambientes e de lugares onde essas coisas não existem. Mas enquanto você está na terra, enquanto você vive na terra, enquanto você ainda não morreu, enquanto Jesus não volta, Deus, ele faz algumas coisas, ele tem alguns planos e algumas atitudes que são chamadas de justiça. E a justiça de Deus é simplesmente trazer as coisas como elas deveriam ser. Trazer as coisas como eram para ser. Então, por exemplo, Deus, ele não criou a inimizade, mas a justiça de Deus para a inimizade e para as contendas é o amor. Porque o amor traz de volta as coisas como deveriam ser. Deus não criou a doença, mas a justiça de Deus para a doença é a cura. E então, quando você começa a partir desse princípio, dessa introdução que eu estou dando,
você percebe que Deus, ele faz as coisas acontecerem, mas ele trabalha, na sua grande maioria de vezes, em parceria com a sua criação. Muitas coisas que Deus quer liberar sobre a terra e sobre as nossas famílias e sobre as nossas vidas, elas passam e elas envolvem outras pessoas. Se você olhar na história da narrativa bíblica, são raras as vezes que Deus faz algo diretamente na vida de alguém, sem contar com a participação de alguém, de um outro alguém. Então, tudo que Deus tem, ou praticamente tudo que Deus precisa para que as coisas aconteçam, está nele. E para que essas coisas aconteçam, ele geralmente utiliza pessoas para que participem, para que sejam canais de bênção, como a gente gosta de falar desse termo, canais de bênção, para que as pessoas possam ser participantes naquilo que Deus está querendo fazer. Então, quando a gente lê o Miqueias aqui, ele está dizendo o seguinte: ele mostrou a você, ó homem, que é bom, o Senhor exige o seguinte: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, praticar a justiça tem a ver com você ser um participante daquilo que Deus está fazendo para restaurar as coisas como elas deveriam ser. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é basicamente coisas que Deus faz para restaurar as coisas como elas deveriam ser. Então, um compromisso importante que a gente tem aqui como cristão é um grande passo para o crescimento espiritual, é nós nos colocarmos como disponíveis para participarmos do que Deus está fazendo e fazer essas obras de justiça. Então, o que seriam obras de justiça? Obras de justiça seriam coisas que nós podemos fazer participando com aquilo que Deus já está fazendo, para trazer a justiça sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre uma determinada situação. Então, nós como cristãos, um grande passo para nosso crescimento espiritual é que a gente entenda que nós somos chamados para ser obreiros de justiça. Nós somos chamados para ser participantes dessas obras de justiça. Nós somos chamados para ser amantes da misericórdia e ter um espírito de humildade. Chamados para ser obreiros de justiça, ou seja, participando por nós, tem a ver com agir nisso. Amantes da misericórdia, tem a ver com você ter isso gerado dentro do seu coração, ter um peso sobre aquilo. E outro, ter um espírito humilde, tem a ver com aquilo que eu estou fazendo, é simplesmente algo que eu estou me envolvendo no que Deus já está fazendo. Eu não estou fazendo aquilo para a minha glória, eu não estou fazendo aquilo ali para eu ser maior ou diminuir alguém, mas o meu espírito humilde me mantém num lugar em que eu faço isso porque eu estou sendo participante do que Deus já está fazendo. Então, obras de justiça, na grande prática, a gente chama aqui na igreja de muitas coisas como ação social. Não sei se você está ligado no que eu estou dizendo, mas nós temos aqui na igreja um departamento chamado Departamento de Ação Social, que o Rodney é a pessoa responsável, né, por gerir esse Departamento de Ação Social, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele durante essa pregação, mas esse Departamento de Ação Social é quando o CNPJ da igreja, ou seja, nós como igreja, nós coletivamente podemos fazer algo juntos. E a gente faz através do departamento de misericórdia ou de ação social. Mas nós somos chamados CPF para sermos obreiros de justiça, amantes da misericórdia e fazer isso com o espírito de humildade. Ou seja, Deus, temos duas vertentes, né, para a gente trabalhar em relação a isso com o Senhor. Tem a direção em que nós trabalhamos isso via igreja, e nós somos participantes dessa obra, nós investimos dinheiro, nós podemos estar ali junto, cooperando, mas tem o CPF, coisas que você precisa fazer também, não somente esperar que a igreja faça isso coletivamente, mas que você precisa fazer, que tem a ver com alimentar os pobres, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar dos desamparados, sabe, é ser intencional em assuntos relacionados à pobreza,
ao racismo, ao desemprego, a serviços públicos ou serviços que envolvam mais de uma pessoa, coletivos, ser intencional em agir, participar desse tipo de coisa. Ele mostrou a você, ó homem, que é bom e o Senhor exige: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Sabe, quando a gente olha e quando eu começo a pensar em ação social ou de como eu posso me envolver, eu começo a pensar de que várias coisas minhas podem estar envolvidas diretamente nas obras de justiça. Primeiro, porque eu preciso fazer, e segundo, porque eu preciso amar aquilo que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, eu não tenho um coração que ama, não tenho um peso sobre fazer aquilo. Muitas vezes, meu irmão, você não tem a sensibilidade, ou talvez você não tenha o peso de oração. Sabe o que é o peso de oração? É sobre algumas causas que aquilo te incomoda, que faz que você ore. Talvez você nem tenha pesos relacionados a algumas coisas relacionadas à obra de justiça. Só que nós devemos orar para que Deus coloque no nosso coração o peso e a paixão, sabe? O amor pela misericórdia, algo que vem de Deus, para que a gente tenha esse peso no nosso coração, em que a gente possa alimentar as pessoas, cuidar dos órfãos e das viúvas, cuidar dos desamparados. Isso precisa ser algo que arde no coração da igreja. Muitas coisas e muitos projetos sociais que são levantados por aí, na verdade, eles agem de um jeito, de uma tal maneira, porque a igreja, nós como igreja, como CPF também, como cristãos e igreja CNPJ, nós às vezes não somos tão eficazes em tais assuntos. Tem muitas pessoas em muitas outras religiões, a não ser o cristianismo, que são muito bons em obras de justiça, que são muito bons em cuidar das pessoas em hospitais, cuidar das pessoas nos orfanatos, cuidar de um órfão, cuidar de viúvas. E eu não sei qual é o pensamento que você tem em relação a pessoas que são órfãos, né? Eu conheço dois pontos de vista. Eu conheço pessoas que falam assim: cara, eu nunca adotaria ninguém. Assim, cara, isso, que acreditam em maldições hereditárias, que se você adotar uma criança que veio de uma família que tenha problemas psicológicos, a criança vai ter, se ela teve problemas com feitiçaria, não sei, sabe? Tem pessoas que acreditam nessas maldições hereditárias, e eu respeito você que acredita nisso. Show. Mas eu também já ouvi o outro lado. Você sabia que se o número de pessoas, o número de órfãos na terra é menor do que o número de cristãos na terra? Você sabia disso? Você sabia que existem mais cristãos, mais seguidores de Jesus do que órfãos? E eu estava conversando nos Estados Unidos, eu e Tati, com um casal que trabalha numa ONG chamada OJC, que trabalha com órfãos e cuidando de órfãos. E tanto eles quanto o Nick e a Rachel Billman, que também fazem isso com órfãos lá em Recife. E conversando com esses dois casais, a gente percebeu algo muito comum. Assim, a gente tem pouco peso pelo órfão. Nós, como igreja, temos pouco peso pelo órfão. Nós, como igreja, pouco visitamos, pouco oramos, pouco nos importamos numa forma real pela causa do órfão. Sabe, eu estava conversando uma vez com um amigo que eles vão adotar, estão na fila de adoção, e eles sentiram que eles deveriam adotar alguém, sentiram de Deus que deveriam adotar alguém, e foi quando eu descobri algo bem interessante que é chamado de adoção, eles chamam de adoção comunitária, mas na verdade não seria esse termo, né? Isso não é um termo jurídico, não é um termo mais entre as pessoas. Para você entender, eu vou explicar como é que funciona. Por exemplo, eles juntaram 10 famílias e eles pegaram, e uma dessas famílias adotou uma criança, beleza? Uma dessas famílias adotou uma criança. E as outras 9 famílias não adotaram uma criança, mas elas participam daquela adoção
se comprometendo com aquela família de ajudar principalmente financeiramente com aquela criança. Então, por exemplo, uma família adotou a criança e aquela criança morava com aquela família, e as outras 9 famílias ajudavam ali, ofertando para que aquela criança pudesse ter uma escola, pudesse ter roupas, pudesse crescer, ter uma vida digna. Então, eles partilhavam isso, as responsabilidades, digamos, a responsabilidade legalmente é de uma família, mas pela igreja, né, vivendo em comunidade, 9 famílias da igreja se envolviam naquela causa também. E aí, você vê que esse tipo de coisa é algo eficaz e algo prático, e que vai totalmente em encontro de Miqueias 6:8. Diz que pratica a justiça e ame a misericórdia. Sabe, meu irmão, eu peguei aqui um exemplo de adoção, mas eu não estou dizendo aqui que você tem que sair daqui para a fila de adoção e adotar alguém, mas que, na verdade, no nosso coração, no coração da igreja, precisa arder uma preocupação e um amor pelos órfãos. Tem que ter no seu coração um amor pelos órfãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é papel da gente, é papel da igreja, cuidar dos órfãos e das viúvas, alimentar os pobres, os desamparados, sermos intencionais nesse assunto. E muitas vezes a gente finge que essas coisas não acontecem perto de nós. Muitas vezes a gente finge que essas coisas não existem. A gente vive as nossas vidas, a gente tem a nossa casa, temos o nosso carro, fazemos um monte de coisas, e a gente não se importa praticamente. Quando eu falo praticamente, estou falando de fazer algo prático com a causa dos órfãos. Sabe, meu irmão, enquanto a igreja do Senhor, enquanto nós não estamos preocupados em fazer isso de uma forma prática, muitas pessoas que, principalmente a Bíblia, né, condena esse tipo de atitude, que é a atitude do homossexual, a homossexualidade, né, é uma prática pecaminosa na Bíblia, mas os homossexuais, eles fazem isso, eles adotam. E por mais que eu estava até conversando com os irmãos aqui antes de começar, eu falei, cara, eu vou falar uma coisa hoje que é até muito polêmica, e por mais que você esteja olhando isso, e por mais que você não concorde com a prática da homossexualidade, e a Bíblia também não concorde com isso, a gente tem que reconhecer uma coisa, que os homossexuais, eles fazem algo pelos órfãos. Eles fazem algo pelos órfãos, que muitas vezes de nós como igreja, né, não fazemos, não nos preocupamos, não age no nosso coração. Aí você fala assim, cara, mas eles têm talvez umas outras intenções. Irmão, eu não sei o que você acha em relação a isso, mas o que a Bíblia diz é que nós deveríamos cuidar dos órfãos e das viúvas e dos desamparados, fazer as obras de justiça, dar o seu tempo, dar o seu dinheiro, se envolver praticamente nessa causa, por mais que você não traga uma criança para sua casa, sabe? Mas se alguém está sendo levado por Deus a adotar alguém, nós como igreja, e principalmente nós como CPF, poderíamos ajudar e se envolver nessa causa, se não cabe no nosso coração. Se não cabe ao nosso coração, se não bate no nosso coração nenhum peso sobre órfãos, tem algo errado com a nossa vida. Nós estamos sendo desobedientes com a palavra. Sabe, quando você já conversou, não sei se você já conversou, mas se você já conversou com alguém que trabalha num orfanato. Uma vez eu estava conversando com o Nick Billman em relação a isso, e ele, cara, é incrível como arde no coração dessas pessoas. É incrível como arde no coração dessas pessoas isso. Sabe, um outro meio de você fazer isso é você se envolvendo também em uma obra social
comunitária, como, por exemplo, projetos sociais. Tem projetos sociais em muitos de lugares. Tem projetos sociais em muitas igrejas, tem projetos sociais em paróquias, tem projetos sociais em ONGs, né? Tem projetos sociais do governo. E quando você se envolve em projetos sociais, entendendo essa causa aqui, de que você deve amar, praticar a justiça, amar a misericórdia, o seu principal fator motivador para trabalhar num projeto social deve ser amar o indivíduo, deve ser fazer aquilo ali porque Deus ama aquelas pessoas. Talvez você nem ame aquelas pessoas, mas se Deus ama aquelas pessoas, você deve amar aquelas pessoas. Na verdade, você deve dar aquilo. Não estou dizendo que você não tem que receber nenhum tipo de benefício sobre aquilo. Não estou dizendo que você não pode receber uma ajuda de custo para trabalhar nos lugares como esse. Não estou dizendo que você não tem que receber nada em relação a isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, na verdade, você deve ser o principal ponto de partida para que aquelas coisas funcionem. Você deve amar aquilo ali, amar aquela causa. Você não tem que fazer aquela causa porque você arrumou um trabalho numa ONG e porque aquela ONG pode te pagar e você vai lá e trabalha. Você até pode fazer isso como um trabalho e se aparecer a porta para você, mas a palavra de Deus diz que você tem que amar a misericórdia. Então como é que você vai saber se aquilo ali agora já é um pecado ou se não é? Se no seu coração já não há mais a misericórdia, se você já está fazendo aquilo ali somente pela recompensa, somente pelo dinheiro que você recebe, se o seu coração está sendo movido pela recompensa, não pela misericórdia, você não está fazendo uma obra de justiça segundo a Bíblia. Você não está zeloso por obras que exaltem o nome de Jesus. Sabe, quando você olha lá e lê Isaías capítulo 58, do versículo 1 a 12, Isaías 58 está dizendo várias maneiras práticas de como nós podemos fazer obra de justiça com misericórdia e ter um espírito humilde. Isaías, ele começa a apontar ali o erro em se buscar a Deus sem ajudar as outras pessoas. Sim, você pode buscar a Deus, você deve buscar a Deus, mas é todo um pacote de coisas que você precisa fazer. Você precisa buscar a Deus e amar o teu próximo. Você precisa buscar a Deus e se importar com o seu próximo. Sabe, Isaías diz que para resolver contendas, as pessoas debatem, elas jejuam. Sabe, e Deus fala ali através do profeta Isaías que eles deveriam também, além de fazer isso, mas repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres abandonados, quando vier o nu, cobrir o nu. Então, sabe, meu irmão, eu não estou dizendo que você tem que sair pegando todo mundo da rua e levar para sua casa, porque primeiro você tem que ter prudência, né? Mas eu não estou dizendo que você tem que sair por aí também, fazendo as coisas somente por fazer e porque tem que fazer de uma forma totalmente desordenada, não, porque Deus, ele nos deu também a sabedoria de como fazemos as coisas. Mas eu estou querendo dizer para você que precisa passar no seu coração, você precisa se importar com esse tipo de coisa. Você precisa separar na sua agenda, separar no dinheiro do seu mês, sabe, separar no seu coração algo para ajudar os mais necessitados. E quando eu falo os mais necessitados, eu não estou falando somente das pessoas que não têm nada. Às vezes uma pessoa necessitada é alguém que está do seu lado e parece que tem tudo, mas às vezes aquela pessoa não tem nada. Às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade e você pode ali ser um agente do Senhor, trazendo justiça para aquela família, fazendo como as coisas deveriam ser, sabe, tirando a tristeza, ajudando a tirar a tristeza, ajudando a remover a dor de alguém, se importando com as pessoas. Sabe, a gente não deve se sentir satisfeito somente em buscar a Deus, sem levar em conta as obras de justiça, sem levar em conta as obras de misericórdia,
sem levar em conta a ação social, sabe? O buscar a Deus tem que estar acompanhado de ações práticas de amor. Sabe, a paixão por Jesus, a paixão que nós temos pelo nome de Jesus, deve produzir zelo por obras de justiça. Zelo por obras de justiça, zelo por obras de justiça. Sabe, se tem algo que Deus olha muito bem, são projetos, se tem algo que Deus olha muito bem, são coisas que fazem justiça, que praticam a justiça, cara, e a Bíblia diz que nós temos que ter zelo por aquilo, cara. Deus olha o quanto, como nós administramos aquilo, como nós nos envolvemos com aquilo, qual é o coração que nós temos quando nós nos envolvemos com aquilo. Deus olha se você faz aquilo ali pelo seu pagamento, ou se você tem amor dentro do seu coração. Deus olha se você faz aquilo ali porque você quer aparecer, ou se porque você tem amor pelas pessoas. Deus olha, Deus conhece a profundeza do nosso coração e Ele conhece as nossas intenções. É por isso, meu irmão, é por isso que nós devemos buscar a Deus e também fazer as obras de justiça, porque as obras de justiça sem Deus desviam o nosso coração. As obras de justiça sem Deus viram obras meramente políticas. Obras de justiça sem buscar a Deus, elas não têm a intenção de trazer a justiça de Deus, mantendo o amor e a misericórdia e mantendo a humildade naquele pacote de ações que nós estamos fazendo. Então as obras de justiça, elas precisam estar ligadas diretamente com o sentimento que Deus tem por aquilo. Eu me lembro que eu trabalhei no ano de 2015, no ano de 2016, numa casa de oração que fica ali na zona da Vila Mimosa, ali em São Cristóvão. E tínhamos algumas incursões ali de evangelismo com as garotas de programa, né, para evangelizá-las, e famílias moram ali naqueles lugares estranhos. E eu me lembro que eu ia para lá e nunca batia no meu... Eu não tinha um peso. Eu não tinha um peso eu não amava as prostitutas. Eu não amava as garotas de programa como Deus as ama. Eu não amava, mas Deus ama aquelas mulheres. Se Deus ama aquelas mulheres, por amar o Senhor, o meu coração precisa corresponder e responder a isso. Senhor, eu não amo essas pessoas, eu não amo, a realidade é que eu não amo essas pessoas, mas eu amo o Senhor. Eu não me importo com essas pessoas, mas o Senhor se importa. E aquilo que é importante para Deus é importante para nós. Então, a oração passou a ser: Senhor, coloca no meu coração peso por isso. Coloca no meu coração peso por isso. Coloca no meu coração peso por essas coisas. Coloque no meu coração peso pelos órfãos. Coloque no meu coração peso pelas viúvas, um peso pelos pobres. Coloque no meu coração, olha, meu irmão, não estou aqui fazendo um discurso militante. Não é um discurso bíblico. Sabe qual é a diferença da militância para o cristianismo? A militância política briga por uma causa, mas sem Deus. Porque a militância política quer resolver as causas com ações que elas têm intenções de não somente resolver a causa, mas intenções de causar algum impacto. Mas, por mais que isso seja até eficaz em certo ponto, as obras de justiça que a Bíblia nos diz e que elas nos ensinam a fazer são diferentes da militância política. Porque as obras de justiça envolvem amor, causa, misericórdia, peso de oração e vida com Deus. Paixão. A paixão por Jesus deve produzir em nós zelo pelas obras de justiça. Então, meu irmão, se a gente pedir, Deus vai dar ideias criativas
de como nós podemos ajudar os oprimidos, como nós podemos ajudar os necessitados, como nós podemos amar essa causa e como nós podemos nos envolver com essa causa. Isso começa individualmente, porque esse chamado aqui em Miqueias não é um chamado para a igreja, mas é um chamado para a pessoa. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É um chamado para mim, é um chamado para você. Não é um chamado para o Ministério de Ação Social liderado pelo Rodney, mas é um chamado para todos nós. Pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com o seu Deus. Se nós orarmos e pedimos que o Pai coloque no nosso coração peso por isso, Ele nos dará. Ele nos dará amor pelos perdidos, Ele nos dará paixão pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados. Nos dará misericórdia. Sim, Pai, nós queremos orar e nós oramos para que os nossos corações queimem pelas afeições do seu coração. Nós oramos para que no nosso coração esteja aquilo que o Senhor se importa. Coloque o que o Senhor se importa em nosso coração. Nós queremos nos importar com o que o Senhor se importa. Sim, Deus, queremos nos importar com aquilo que o Senhor se importa. Queremos nos importar com aquilo que o seu coração está atento. Pai, nós queremos entrar na agenda do Senhor. Nos dê ideias criativas. Aumente a nossa percepção ao nosso próximo. Aumente a nossa percepção. Enche o nosso coração de zelo. Enche o nosso coração de amor pelos perdidos, de amor pelos necessitados, de amor pelos órfãos, dos que não têm mais pais nem mães, daqueles que estão no orfanato. Nos encha de amor por essas pessoas. Sim, Pai, nos faça ver as pessoas como o Senhor vê. Nos faça ver o órfão como o Senhor vê. A Bíblia diz que o Senhor faz o órfão se sentir em família. O Senhor é o Pai daqueles que não têm pai. O Senhor faz o sozinho se sentir em família. Coloque esse amor em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, meu irmão. Eu realmente estava até meio preocupado, né, com essa mensagem. Eu sei que essa mensagem tem alguns assuntos meio polêmicos. Mas o Senhor diz que a gente precisa cuidar do órfão o órfão e da viúva. E que a gente precisa amar a misericórdia. O Senhor diz que a gente precisa praticar a justiça. Preste atenção numa coisa. Tudo que Deus faz, Ele faz através de algo que está na terra. Sabe, os recursos necessários para que as coisas funcionem estão no nosso bolso. Os recursos necessários para que as pessoas possam ser supridas já estão no meu bolso, está no teu bolso, está no meu bolso. Sabe, o pão necessário para que as pessoas se alimentem está na nossa casa. Está naquilo que a gente pode fazer. Sabe, nem sempre Deus vai fazer que chova maná do deserto. Nem sempre Deus vai fazer a comida cair do céu, como fez ali no povo, no Êxodo, mas o jeito mais comum que Deus faz isso hoje é através de mim, através de você. Então a nossa oração é que você entenda isso, para que você saiba que isso é um passo muito importante para o teu crescimento espiritual. Cuidar da causa do órfão e da viúva e dos necessitados. Em nome de Jesus, amém.